Boa tarde, alunos do sétimo ano do Colégio Atual. Um novo assunto, proporção. E o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Nada mais do que isso. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/5. 1/5 é igual a 5/25. Por quê? Ó, preste atenção. Se eu dividir 5 por 5, dá 1. E 25 dividido por 5 também dá 5. Um outro detalhe, ó, preste atenção. A regra da proporção, propriedade fundamental da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, aqui, ó, 1 vezes 25 é igual a 5 vezes 5, certo? 1 vezes 25 dá 25 e 5 vezes 5 também dá 25, certo? Olha aqui, ó. Esse outro caso aqui, ó. 3/8 é igual a 6/16. Isso aqui é uma igualdade. Essas duas razões, elas são iguais. Querem ver? Ó, produto dos extremos. 3 vezes 16 é igual ao produto dos meios. 8 vezes 6. 3 vezes 16 são 48. E 8 vezes 6 também são 48. Certo? Quais são os elementos da proporção? Os elementos da proporção são aqui, ó, os 4 números, certo? Então, vamos lá, ó. Dados 4 números não nulos, A, B, C e D, nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando A sobre B é igual a C sobre D. Isso aqui a gente lê assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui, ó. Preste atenção a esse caso aqui, colocando em valor numérico. Eu tenho duas razões, 5/4 e 10/8. Ó, escrito aqui em forma de fração, eu tenho aqui, ó, o 5 e o 8, eles são extremos, e o 4 e o 10 são meios, certo? Vamos prestar atenção aqui, ó. Quando eu posso escrever dessa forma aqui, em forma de fração, ou assim, ó, A dividido por B é igual a C dividido por D. Isso quer dizer o quê? Ó? 5 dividido por 4 é igual a 10 dividido por 8, certo? Isso aqui, ó, essa forma de escrever é igualzinha a essa. Então, quem são os extremos? Quem são as pontas, né? As pontas aqui são 5 e 8. São os extremos. E 4 e 10 são os meios, certo? Esses são os termos de uma proporção. Os extremos e os meios. Quem são os extremos? 1 e 4. Quem são os meios? 2 e 2. Tá certo? E qual é a propriedade fundamental da proporção? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Agora, só tem um detalhe. Para que isso ocorra, nenhum dos números dados, os números A, B, C e D,
nenhum deles pode ser nulo, nenhum deles pode ser zero. Por quê? Porque se eu multiplicar 3 vezes 0 vai ser 0. 3 vezes 10 é 0. 5 vezes 0 seria também 0. Entenderam? Então, nenhum desses números aqui, A, B, C e D, pode ser nulo. No caso aqui, ó, o A tomou o valor numérico de 3, o B pegou o valor numérico de 5, o C foi atribuído o valor numérico de 6, o D foi atribuído um valor numérico de 10. Então, o que é que isso diz aqui? Ó? Nenhum desses pode ser nulo, nenhum desses números pode ser nulo, e o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, certo? Quem são os extremos aqui? Ó? Os extremos são 3 e 10. Eles são os extremos. E o meio aqui, ó, os meios, 5 e 6. Então, 3 vezes 10 tem que ser igual a 5 vezes 6 para que haja uma proporção. 3 vezes 10 são 30 e 5 vezes 6 também são 30. Então, nesse caso, existe uma proporção. Tá certo? Então, vamos lá para alguns exemplos aqui. Ó. Prestem atenção. Em uma fábrica de patins, a cada 100 patins vendidos, 28 são vermelhos. No Natal foram vendidos 800 patins. Quantos eram vermelhos? Aqui é só a gente armar, ó. Para cada 100 patins vendidos, 28 eram vermelhos. Se venderam 800 patins, quantos são vermelhos? Eu agora, ó, para montar essa proporção, é só eu multiplicar o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, certo? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Multiplicação cruzada, certo? Multiplicação cruzada. Então, 100 vezes x vai ser igual a 28 vezes 800. Aqui é só fazer a conta de multiplicar. 100 vezes x é igual a 28 vezes 800. Então, 100x é igual a 22.400. Certo? Agora, o que é que acontece? Uma equaçãozinha de primeiro grau. 100 vezes x, eu estou multiplicando. Então, vou passar o 100 para o outro lado dividindo. Ou uma outra maneira de pensar. Se 100x dá 22.400, 1x é quanto? Ó, vou pegar 22.400 e dividir por 100. Coisa mais simples. Cancelo 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, 224 dividido por 1, 224. Certo? Então, foram vendidos 224 patins vermelhos. Tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. Ó, em uma loja, a cada 100 peças de roupas vendidas, 35 são saias. Certo? Em um certo dia, foram vendidas 700 peças de roupas. Quantas eram saias? Ó, a cada 100 peças de roupas vendidas, 35 são saias. Foram vendidas 700 peças de roupas. Quantas eram saias? O X aqui é a interrogação da questão. Multiplicando cruzado.
100 vezes x é igual a 35 vezes 700. Ó. Ordem dos fatores não altera o produto. Aqui eu quis colocar de lados contrários, mas não vai modificar em nada, tá certo? 100 vezes x vai ser igual a 700 vezes 35. 700 vezes 35 dá 24.500, certo? Então, 100 vezes x vai ser igual a 24.500. Um x vai ser quanto? Vai ser 24.500 dividido por 100. Eu simplesmente corto aqui, ó, os dois zeros, corto lá os dois zeros, vai ficar 245 dividido por 1, que é 245. Então, das 700 peças de roupas vendidas, 245 são saias. Então, recapitulando aqui de forma rápida. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Quais são os elementos da proporção? São as duas razões. No caso, A está para B, assim como C está para D, certo? Numa proporção, nós temos os extremos e temos os meios, certo? E a propriedade fundamental da proporção é que o produto dos extremos, a multiplicação dos extremos, tem que ser igual ao produto, que é a multiplicação dos meios, certo? E aqui eu dei esse exemplo numéricos. 3/5 está para 6/10. Então, quem são os extremos? O 3 e o 10. Quem são os meios? O 5 e o 6. E expliquei também que se a gente escrever dessa forma aqui, ó, 3 dividido por 6 é igual a 6 dividido por 10. A gente percebe melhor quem são os extremos. Por quê? Porque extremo é quem está nas pontas e meio quem está no meio. Quem está na ponta, 3 e 10. Então, se houver alguma dúvida de quem são os extremos, lembra, escreve dessa forma, extremo é quem está na ponta. Quem são os extremos? 3 e 10. 3 vezes 10, que é o produto dos extremos, tem que ser igual ao produto dos meios. Então, 3 vezes 10 tem que ser igual a 5 vezes 6. 3 vezes 10 são 30 e 5 vezes 6 também são 30. Então, isso é uma proporção, tá certo? E fiz 2 exercícios. Nesses exercícios, a pequena dificuldade é só montar, ó, em uma fábrica de patins, a cada 100, 28 são vermelhos. Numa venda de 800 patins, quantos são vermelhos? Só fazer, ó, multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. 100 vezes x tem que ser igual a 28 vezes 800, certo? E aí é só resolver a equaçãozinha de primeiro grau que todo mundo já sabe. Então, obrigado, boa tarde.